Fala, meus futuros e minhas futuras policiais, tudo no mais alto padrão e eu espero que sim. Espero que você esteja aí firme, persistindo e perseverando nos seus estudos. Professor Kelsen aqui na área e agora a gente vai dar continuidade à nossa mentoria da preparação por simulados, tudo bem? Mentoria de número 2 e como eu já havia dito na mentoria de número 1, agora nós vamos tratar da ferramenta mais importante na preparação por simulados, uma ferramenta que quase ninguém faz, na verdade isso eu posso dizer com total afirmativo, quase ninguém faz isso que eu vou passar para você, tudo bem? A ferramenta que eu estou lhe falando é justamente o autodiagnóstico, que é uma autoavaliação do seu simulado, tudo bem? Simulados, eu já disse que não basta você simplesmente imprimir o simulado e fazer o simulado, isso não tem validade de porra nenhuma. Você tem que pegar o simulado e você tem que estudar aquele simulado, você tem que avaliar questão por questão, e isso dá um mega trabalho, tudo bem? Mas é justamente avaliando questão por questão, fazendo esse autodiagnóstico, que é a ferramenta que eu vou te apresentar, é que você vai realmente conseguir identificar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da sua preparação. E quando eu digo pontos fracos, são justamente os seus erros e as suas falhas. E se eu identifico os meus erros, se eu identifico as minhas falhas, eu consigo estabelecer o quê? Uma estratégia de estudos para poder estar corrigindo. E quando eu corrijo o meu erro, quando eu corrijo a minha falha, aí sim é que a minha nota começa a subir, minha nota ela começa a alavancar, tudo bem? E essa ferramenta de autoavaliação, essa ferramenta de autodiagnóstico, como eu já disse, quase ninguém utiliza, ou poucas pessoas, ou a maioria das pessoas, na verdade, desconhecem dessa ferramenta, tudo bem? Mas eu vou te passar o bizu de ouro, vou te ensinar o passo a passo de como você deve utilizar essa ferramenta. Isso aqui é a ferramenta mais importante que tem e ela vai garantir, se você fizer ela da maneira correta, ela te garante, sim, um aumento em até 20 a 40% da sua nota. Sim, garante, basta você utilizar ela da maneira certinha, dá trabalho, mas o resultado é bom. E aí, me fala, você não quer aumentar 20% da sua nota? 20% não é um ganho muito grande? Para fins de concurso público? Sim. Imagine 40%. Pois é. Então você com certeza quer ter esse aumento. Então batalhe e se esforce. Eu sei que dá trabalho, mas faça isso aqui que o resultado vai ser maravilhoso. Show de bola? Um ponto muito importante, isso aqui eu acabei conhecendo no meu concurso da Polícia Rodoviária Federal lá no ano 2018, quando abriu o edital, e a prova foi em 2019, tudo bem? Já vinha batendo aí, estudando para carreiras policiais, Polícia Rodoviária Federal, e eu me deparei com um professor que ele dá aula para o Enem, tudo bem? É um professor muito top, Gilberto Augusto. E ele trata isso aqui, dessa ferramenta de autodiagnóstico, ensinando para os alunos dele, só que voltado para o Enem. Aí eu falei, não, porra, essa porra aí dá pra gente pegar e aplicar no mundo de concurso público. Então eu peguei os embasamentos desse autodiagnóstico, fiz algumas adaptações e incrementei para o mundo da carreira, para o mundo das carreiras policiais, tudo bem? E eu apliquei isso na Polícia Rodoviária Federal. Quando veio o edital da Polícia Rodoviária Federal, assim que abriu o edital, eu fiz o meu primeiro simulado no pós-edital, tudo bem? E a minha nota no pós-edital, ela, salvo engano, minha nota foi 65, ó. 65. Tudo bem? E eu não estava satisfeito com essa nota, 65. Eu falei, porra, já estou estudando pra caramba, entendeu? Já estou no meu 4º ano de estudos e eu faço um simulado e tiro 65, não tá uma nota boa. Aí eu me deparei com essa ferramenta, passei a aplicar ela e, pasmem, eu tive um aumento exponencial na minha nota muito grande. De 65 a minha nota subiu para casa dos 85, subiu para casa dos 90 e eu já cheguei a fazer também 95, isso no pós-edital. Olha o ganho que eu tive de 65 para um 95, é basicamente 20 pontos a mais, tudo bem? Então é um ganho muito grande, é um aumento muito grande. E como que eu conseguir esse aumento? Utilizando essa ferramenta, que é a ferramenta do autodiagnóstico, tudo bem? E agora, sem mais enrolação, vou ensinar para você essa ferramenta incrível que eu te garanto, vai mudar a sua visão de preparação. E, pelo amor de Deus, depois que você aprende isso aqui, o seu estudo muda completamente, entendeu? Porque você vai estar estudando da maneira correta, da maneira certa. Seu estudo nunca mais será o mesmo depois de você conhecer toda essa ferramenta. Show de bola? Então cola aqui com o titio, que o titio vai, ó, só o bisu de ouro para você. Vamos lá. Autodiagnóstico. O que a gente faz com esse autodiagnóstico? Primeira coisa, ele vai ser composto de uma análise altamente criteriosa do seu simulado. Então, por isso que eu digo, professor,
Na verdade, eu indico os meus alunos e falo, faça simulado todos os sábados, faça simulados aos sábados, você tem que tirar o sábado para fazer simulado. Você passa a semana inteirinha estudando e no sábado você faz simulado, tudo bem? E, sei lá, faz simulado durante a manhã ou faz simulado durante a tarde, num período que você achar melhor. Lembrando que você tem que dar atenção ao CRP, Condições Reais de Prova, que a gente viu na nossa primeira mentoria. Então faça o simulado ao sábado e no domingo, um dia depois, você tem que fazer o seu autodiagnóstico. Tudo bem que é essa análise em que você vai pegar e vai fazer um estudo detalhado, assunto por assunto, questão por questão do seu simulado. Por isso que eu falo, tire o domingo, um dia depois, para você fazer o autodiagnóstico, porque ele demora, porque ele é maçante, tudo bem? Então vamos lá, a análise, como que funciona essa análise? Você vai ter que pegar o seu simulado que você fez e você vai avaliar o resultado. Olha aqui, ó. Avalie o resultado de cada questão. Professor, o que é avaliar o resultado de cada questão? Você vai pegar a questão número 1 e você vai identificar se você acertou, se você errou, se você deixou em branco. Você vai pegar a questão de número 2 e você vai avaliar se você acertou, errou ou deixou em branco. Questão de número 3, avalie se você acertou, errou ou deixou em branco. Tudo bem? E você vai fazer esta análise para as 120 questões. Show de bola? Isso aqui você já faz, essa análise de resultado, você já faz quando você corrige o seu simulado. Show de bola? Mas é importante você avaliar o resultado. Quando a gente está tratando, lembrando que nós estamos tratando de uma prova do Sebrasp. Então ela me dá 3 opções de respostas ou 3 opções de resultado. Quais são elas? Acertar a questão, errar a questão ou deixar a questão em branco. Tudo bem? Então eu tenho essas 3 opções de resultado. Acertei a questão, errei a questão ou então eu deixei a questão em branco, sem resposta. Show de bola? Avalie o resultado de cada questão. Questão 1, acertei. Questão 2, errei. Questão 3, errei. Questão 4, deixei em branco. Questão 5, acertei. Avalie o resultado. Esse resultado é justamente a correção do seu simulado. Show de bola? Depois disso, só que não basta você avaliar o resultado. Ah, questão de número 1 acertei, questão de número 2 eu errei, questão de número 3 eu errei, questão de número 4 deixei em branco. Isso também não tem validade de nada. Você precisa de um outro ponto, ponto B, você precisa avaliar os motivos pelo qual você chegou nesse resultado, tudo bem? Você precisa avaliar os motivos de cada resposta. Beleza, questão de número 1 eu acertei. Por que eu acertei? Questão de número 2 eu errei. Porra, questão de número 2 eu errei. Achei que eu ia acertar e errei. Por que eu errei a questão de número 2? Questão de número 3 eu também errei. Por que eu errei a questão de número 3? Questão de número 4 eu deixei em branco. Deixei sem resposta. Por que eu deixei em branco? Tudo bem? Então aí vem o grande bizu. Não basta você identificar as respostas, os resultados de cada questão. Você precisa... Desculpa. Você precisa identificar o motivo de cada resultado. Você precisa fazer uma autoanálise sua. Aí eu não digo nem mais que é uma autoanálise do simulado. É uma análise pessoal, uma análise sua, uma análise interna. Por que eu acertei? Por que eu errei? E por que eu deixei em branco? Quando eu identifico esses motivos, quando eu identifico o motivo que embasou a minha resposta, que embasou a minha ação na hora da prova, aí sim, meu parceiro, aí eu consigo identificar as minhas falhas e os meus erros. Cola comigo que eu vou te explicar. Motivos, avalie os motivos. Como que seria isso, professor? Vamos lá. Digamos que você acertou uma questão. Questão de número 1 da sua prova, você foi lá, marcou e você acertou. Parabéns! Só que você tem que analisar por que eu acertei. Então, quando você acerta uma questão, dois possíveis motivos podem embasar esse acerto. Quais são eles? Primeiro, domínio do conteúdo. Domínio do conteúdo. Acertei a questão porque eu domino, porque eu sei o conteúdo, eu estudei o conteúdo, eu tenho competência para poder responder essa questão, eu sabia a resposta, por isso que eu acertei. Domínio do conteúdo. Ótimo, perfeito, bola para frente. Isso daí é um ponto forte que nós acabamos de identificar. Entretanto, porém, todavia, você tem muito bem a possibilidade de pegar e marcar uma questão e acertar ela. Ou seja, através do chute. Ah, eu acertei a questão de número 1, eu não sabia o conteúdo, não sabia nem para onde ia. Sabia nem do que estava falando, entendeu? Mas eu chutei, marquei lá, chutei e acertei. Olha só o outro motivo, entendeu? E aí é quando as pessoas, a maioria das pessoas, elas se auto-sabotam. Nossa, acertei a questão, tô bobando. Mas você acertou por quê? Porque você domina o conteúdo ou porque você chutou? Pois é. Então, uma das grandes questões para você ter um alto rendimento nos seus estudos, fazer sua nota aumentar, é você não se auto-sabotar. Se você chutou essa questão, se você acertou porque você chutou,
Na verdade, aquele assunto, aquele conteúdo ali, você não domina, você não tem controle sobre ele, você não estudou, você não sabe nem para onde vai, você simplesmente acertou porque você chutou. Então essa questão que você chutou e você acabou acertando tem validade? Porra nenhuma. Para fins de estudos, para fins de estratégia de estudos, ela não tem validade. Então uma questão que eu acerto porque eu chutei, eu não posso me auto-sabotar. Eu tenho que considerar ela, olha o que eu estou falando, eu tenho que considerar ela para fins de estratégia. Tudo bem? Para fins de estratégia, como se fosse uma questão errada. Tudo bem? Então, se eu acertei uma questão, mas eu acertei ela porque eu chutei, então eu tenho que considerar ela como uma questão errada. Show de bola? Então, olha aí, você já nota. Por isso que você tem que avaliar o motivo de cada resposta. Por que você acertou? O domínio do conteúdo? Você domina aquela matéria? Você domina aquele conteúdo, aquele assunto? Beleza, parabéns para você, alto padrão, FO positivo. Bola para frente. Ah, eu acertei porque eu chutei. Peraí, então você não domina esse conteúdo, é um conteúdo que você não sabe. Então trate essa questão para a sua estratégia de estudos como uma questão errada. Show de bola? Aí a gente vai para o segundo ponto. Errei a questão, você tem que fazer a mesma análise. Errei, por que eu errei a questão? Tem vários motivos pelo qual eu posso errar, vários não, na verdade tem dois principais motivos pelo qual eu posso errar uma questão na hora de uma prova ou na hora de um simulado. Quais são esses dois motivos? Falta de conteúdo ou então falta de atenção. Professor, errei por falta de conteúdo. Tudo bem, se você errou por falta de conteúdo, é justamente porque você marcou um assunto, marcou uma alternativa, marcou uma questão que trata de um assunto que você ainda não estudou. E, obviamente, se é um assunto que você ainda não estudou, você tem uma grande chance de errar esse assunto, tudo bem? Porque você errou por falta de conteúdo. E se você acerta, você vai acertar simplesmente porque você chutou. E aí tem validade? Não. Quando eu chuto uma questão e acerto ela, eu tenho que tratar ela como uma questão errada, que eu errei por falta de conteúdo. Entendeu o raciocínio? Pois é, quando você marca uma questão, marquei uma questão, você tem 50% de chance. Ah, essa questão daqui, essa questão eu não sei do que se trata, não sei esse assunto, eu ainda não estudei. Mas eu vou chutar, vou marcar. Então você tem 50% de chance. Ou você vai acertar a questão, ou você vai errar essa questão, tudo bem? Porque acesso ela só te dá duas possibilidades, certo ou errado. Então é meio a meio. Se você acertar essa questão, você acertou no chute. Tem validade? Não, não tem validade. Trato ela como uma questão errada. E se você erra essa questão, você errou justamente porque você quis marcar uma questão que você não tinha domínio, que você não sabia o assunto. Ou seja, você errou por falta de conteúdo. Eu tenho que avaliar esse motivo, tudo bem? Aí vem cá. Eu posso também errar a questão por falta de atenção. Falta de atenção. E aqui é um outro ponto que eu tenho que ter cuidado. Muitas das vezes, nem sempre, na verdade, quando eu erro uma questão, eu erro ela por falta de conteúdo, tudo bem? Às vezes eu erro uma questão de um assunto que eu domino, de um assunto que eu sei, tudo bem? Só que eu acabei errando essa questão por falta de atenção, que nós no mundo policial ou no mundo de concurso público da área policial denominamos de bisonhagem. Você errou porque você é bisonho. Tudo bem? É um conteúdo que você domina, é um conteúdo que você sabe, é um conteúdo que você estudou, tudo bem? É um conteúdo que você sabe a resposta, só que mesmo assim você acabou errando. Por que você errou? Falta de atenção, porque você foi bisonho. E aí, quando eu erro uma questão por falta de atenção, eu tenho que adotar uma outra postura. Quando eu erro por falta de conteúdo, beleza. É uma outra postura que eu adoto, e quando eu erro por falta de atenção, é uma outra ação que eu tenho que desempenhar, tudo bem? Então, olha, eu posso errar uma questão por esses dois motivos principais. Falta de conteúdo, realmente, eu marquei uma questão de um assunto que eu não sabia, então eu acabei errando. Ah, mas aqui eu marquei uma questão e errei uma questão de um assunto que eu dominava e de um assunto que eu já estudei. Por que você errou? Por falta de atenção, bisonhagem, tudo bem? Isso aqui acontece muito por vários fatores. Por que eu erro uma questão por falta de atenção, professor? Vou te explicar. Na hora da prova, meu parceiro, principalmente no dia da prova, não mais no simulado, mas no dia da prova. Mano, você vai estar com cheio de coisa na cabeça, você vai estar com um balaio de gato de hormônio dentro de você, tudo bem? É sensação de medo, de ansiedade, querendo chorar, coisa doida. E sensação de incapacidade, você olha para todo mundo ali, os concurseiros, a concorrência, você fica doido. Você fala, não vai dar certo. Fudeu. Fudeu mesmo, porra. Beleza? Aí isso daqui interfere muito na hora da sua prova, na hora de um simulado também, tudo bem? E o examinador ele é sacana. Tem coração peludo. Tudo bem? O examinador tem coração preto, coração peludo. Na verdade, o examinador tem nem coração. Ele quer te fuder mesmo.
Aí ele vai lá, pega e copia e cola uma questão que é texto de lei, copiou e colou. E ele vai lá e troca só uma palavrinha pequena, um não, tira um não da questão. O não do texto de lei. Quando ele tira esse não do texto de lei, ele torna a questão errada. Aí você tá lá lendo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você lê muito rápido. Quando você lê muito rápido, você não identifica que o examinador tirou aquela palavra, tirou aquele não. E a questão tá errada. Aí você lê, tá certo, marca certo e vai embora. Só que você não conseguiu identificar que o examinador retirou uma pequena palavrinha do texto de lei que tornou a questão errada, tudo bem? E aí você acaba errando a questão por falta de atenção. Leitura muito rápida, autoconfiança demais, tudo bem? Tem toda uma estratégia para eu estar sanando essas questões, estar sanando esses problemas, para evitar o meu erro, para evitar que eu erre uma questão por falta de atenção. Um deles é a técnica de leitura de prova, a técnica de leitura de simulado. É uma técnica que eu vou explicar mais à frente em outra mentoria, que é uma técnica de leitura pausada e detalhada, tudo bem? Não, obviamente que não é para você ler letra por letra, é palavra por palavra, porque você tem um tempo de prova, mas você tem que ler de uma maneira que seja rápida, para estar otimizando o seu tempo, mas que seja também com atenção, tudo bem? De uma maneira pausada. Eu tenho que avaliar a questão por partes, show de bola? Isso evita que eu acabe errando as questões por falta de atenção. Mas grave, vamos voltar ao assunto da nossa mentoria de hoje. Às vezes você vai errar uma questão por falta de conteúdo, você quis marcar uma questão que você não dominava. Outras vezes você vai errar uma questão justamente por quê? Por falta de atenção. E aí quando você erra por falta de questão, na verdade é um assunto que você domina, você só errou porque você é bizonho. Show de bola? Então cola contigo. Outra possibilidade que pode acontecer é o seguinte: e você não marcou nenhuma questão, ou seja, você não vai acertar e você não vai errar. Você deixou a questão sem resposta, você deixou a questão em branco. Isso também pode acontecer. Na verdade, o Sebrasp te dá essa possibilidade de você deixar a questão em branco, a questão sem resposta. E aí, o que acontece? Quais motivos levam a eu deixar uma questão que eu deixei em branco? Tudo bem? Até isso, até as questões que você não responde no simulado, você tem que estar fazendo uma autoavaliação. Você tem que estar avaliando por que eu deixei essa questão em branco. Você tem que avaliar os motivos. Quais são os motivos? Quais os dois principais motivos que levam uma pessoa, um candidato, a deixar uma questão em branco? Primeiro, mesma coisa, falta de conteúdo. Obviamente, se eu me deparo com uma questão que eu não domino, que eu não sei nem para onde vai, para que eu vou marcar? É muito melhor deixar em branco. Você não concorda comigo? Se é um assunto que eu não estudei, se é um assunto que eu desconheço, se é um assunto que eu não sei nem para onde vai, entendeu? Então eu tenho uma grande possibilidade de errar? Tenho uma grande possibilidade de errar se eu marcar. Então para que eu vou marcar? Então a maioria das pessoas deixa uma questão em branco simplesmente porque elas se deparam com uma pergunta, com uma questão da qual elas não conhecem, ou seja, elas deixam em branco por falta de conteúdo, tudo bem? Ou então elas deixam em branco por questões de insegurança, que é a mesma coisa do que eu posso fazer uma análise com a falta de atenção, comparação. Às vezes tem uma questão que você domina, tudo bem? Tem a questão, ela fala de um assunto que você sabe, de um assunto que você estudou, de um assunto que você tem conhecimento. Mas sabe naquele momento da hora da prova que te gera aquela dúvida e que você fica em cima do muro, então quando dá aquele branco você fala, puta que pariu, eu sei essa porra, meu parceiro, mas não tá vindo, não tá saindo, meu Deus do céu. Sabe quando dá essa sensação? Pois é. Você acaba deixando a questão em branco por insegurança. Nossa, isso dá uma dor no coração, que você sabe que nos seus estudos você já viu aquilo dali. Você sabe que nos seus estudos você já estudou aquilo dali. Você sabe do que está se tratando. Só que a porra da resposta não tá vindo na sua cabeça. Aí você fica em dúvida, meu Deus, será que não é? Será que não é? Será que não é? Pô, fica em cima do muro e deixa a questão em branco, tudo bem? Então isso é o que? Insegurança. Muitas vezes a gente deixa a resposta em branco por questões de insegurança, tudo bem? Muitas vezes nem é falta de conteúdo. Às vezes eu domino o conteúdo, eu sei, eu tenho conhecimento, mas não tá vindo na minha cabeça a resposta. Tô em cima do muro, tá me gerando uma certa dúvida. Será que não é? Mas eu acho que tá meio errado, tá meio estranho. Aí você acaba por insegurança, deixando a questão em branco, tudo bem? Então olha o que eu acabei de falar para você. Viu? Como uma análise de um simulado ela pode ser muito mais aprofundada e ela é muito mais aprofundada, de fato, não basta você corrigir o seu simulado, não basta você identificar o resultado de cada questão. Ah, essa eu errei, essa eu acertei, essa aqui eu deixei em branco, isso daqui não tem validade. Você tem que identificar também os motivos pelo qual você acertou, os motivos pelo qual você errou e os motivos pelo qual você deixou a questão em branco. Quando você identifica a porra dos motivos, você consegue estabelecer uma estratégia, você consegue identificar também quais são seus pontos fracos, quais são suas falhas, quais são os seus erros.
Identificando o motivo, eu consigo determinar e estabelecer uma ação para poder estar corrigindo o meu erro, para poder estar corrigindo a minha falha. E eu vou te mostrar como que a gente faz. Tópico 2, o resultado da análise. Quando eu faço o resultado desta análise toda que eu acabei de mostrar para você, isso daqui vai me gerar uma ação. Professor, como assim? Para cada motivo desses que embasou o seu resultado, tudo bem? Ele vai te gerar uma ação. Então cola aqui contigo que eu vou te exemplificar. Domínio de conteúdo. Nossa, eu acertei, você não acertou. Aqui, ó, você acertou a questão porque você domina o conteúdo, domínio de conteúdo. Se você acertou a questão por domínio de conteúdo, qual que é a ação que você tem que tomar? Vou te dar. Você já sabe o assunto, você já domina o conteúdo, você não precisa perder tempo com aquilo. Isso é um ponto forte. Mas você faz uma ação? Faz. Qual que é ela? Você simplesmente faz uma leitura. Leitura do comentário. Vou colocar do comments, tá? Vou abreviar aqui. Leitura do comments. Professor, o que é o comments? É o comentário. Os nossos simulados aqui do protocolo reclusão são todos com gabarito comentado. Mesmo assim, mesmo que você tenha acertado a questão, mesmo que você acertou por domínio do conteúdo, é um assunto que você sabe, vai lá, dá uma lida no comentário da questão, porque isso funciona como mecanismo de revisão. Rapidinho, não vai ocupar nem tempo, tudo bem? Quando você está corrigindo o simulado, dá uma lida ali no conteúdo, no comentário que o professor colocou, ali no comentário da questão, leitura do comments, tudo bem? Leitura do comments rapidinho, porque é uma questão que você acertou por domínio, então você sabe o assunto, você tem facilidade, isso é um ponto forte, a gente não perde muito tempo com isso. Mas dá uma leitura no comments que tá show de bola. Show mesmo. Falta de conteúdo. Professor, errei uma questão por falta de conteúdo. Professor, deixei uma questão sem resposta, deixei uma questão em branco por falta de conteúdo. Ah, meu parceiro, agora a gente conseguiu identificar o principal ponto. Identificamos uma falha na sua preparação. Você está errando questão, você está deixando questão por falta de conteúdo. Agora me fale. Olha só o bizu. Se esse conteúdo que está faltando, esta sua falha, se você estudar essa jossa, não há de convir que nos próximos simulados, se esse assunto cair de novo, você não vai acertar? Porque você estudou? Entendeu? Então uma questão que você estava errando por falta de conteúdo, ou uma questão que você estava deixando em branco por falta de conteúdo, agora que você estudou esse assunto, se ele vir num próximo simulado você não acerta, vai acertar. E aí não é um ponto que você vai estar ganhando, é um ponto que você está ganhando. Então sua nota não vai aumentar um pouquinho? Vai aumentar um pouquinho. Então por isso que a gente tem que identificar a falha. Professor, errei a questão por falta de conteúdo. Professor, deixei a questão em branco por falta de conteúdo. O que eu devo fazer? Vamos lá. Qual que é a sua postura? O que você vai fazer? Você vai estudar o assunto. Estudar o assunto. Show de bola? Então, se você está errando por falta de conteúdo, a gente consegue identificar uma falha na sua preparação. Pegue esses assuntos que você está errando, essas suas falhas, e é isso que você vai estudar durante a semana. Falei muito rápido agora, deu uma coceirinha na garganta. Normal, acontece. Vamos lá. Se você está errando por falta de conteúdo, isso é uma falha. Então pegue esses assuntos. São justamente esses assuntos que você está errando, essas suas falhas por falta de conteúdo, esses assuntos que você está deixando de marcar, que você está deixando de responder, está deixando em branco por falta de conteúdo. É isso que você tem que pegar e estudar durante a semana, tudo bem? Corrigir as suas falhas. Muitas pessoas, que nem eu falei no primeiro vídeo, muitas pessoas estabelecem uma rotina de estudos, muitas pessoas estabelecem uma rotina semanal, fazem um planejamento semanal sem critério nenhum. Quando você faz uma análise do seu simulado, identificando as suas falhas, você vai estabelecer a sua rotina, você vai conseguir estabelecer o que você vai estudar durante a semana, só que agora não de maneira sem critério. Você está usando um critério, e um critério que é o melhor que tem. Você está estabelecendo, selecionando o conteúdo que você vai estudar durante a semana, focando nas suas falhas. Ah, o que eu estou falhando em direito constitucional? Aí você vai ver o que você está falhando em direito constitucional, tudo bem? Então, quando você for estabelecer para estudar direito constitucional naquela semana, o que você vai estudar de direito constitucional? Você vai estudar aquilo que você está falhando. Tudo bem? Ah, eu estou falhando em determinado ponto em informática, eu estou falhando em segurança. Tem um assunto que é segurança da informação lá em informática que eu erro em todo simulado. Então, isso é um ponto fraco seu, é uma falha. Por que você está errando? Por que você erra esse assunto de segurança da informação? Porque eu nunca estudei. Falta de conteúdo. Então, quando você estabelecer para estudar informática durante a semana, o que você vai estudar em informática?
Segurança da informação. Você vai sempre focar naquilo que você está falhando, naquilo que está faltando você estudar. Por isso que é importante essa análise de conteúdo, tudo bem? Essa autoanálise do simulado. Professor, estou errando a questão por falta de conteúdo, estou deixando ela em branco por falta de conteúdo. O que eu faço? Estuda a porra do assunto. Fechou? Show de bola? Professor, chutei a questão. Chutei a questão, acertei a questão no chute. Então, se você acertou uma questão no chute, na verdade é porque você não domina esse conteúdo, que nem eu exemplifiquei. Acertou a questão, mas acertou chutando. Peraí, então isso daqui é um assunto que você não domina. Isso daqui é um assunto que você não sabe. Então você trata ela como uma questão errada por falta de conteúdo. E o que acontece quando eu erro uma questão por falta de conteúdo? Eu não estudo o assunto? Pois é, essas questões que você acertou no chute, você vai fazer o quê? A mesma coisa. Você vai pegar isso aí, vai pegar o assunto do qual ela está tratando e você vai estudar o assunto. Pronto. Acabou, sem estresse. Estudar o assunto. Show de bola? Aí vem aquelas questões que você erra por insegurança, tudo bem? Que são as questões que você deixa em branco por insegurança. Lembra que eu falei pra você? Você domina o conteúdo, você sabe o assunto, você tem um conhecimento, mas a porra da questão não tá vindo na sua cabeça. Aí você fica em cima do muro e acaba optando por deixar ela em branco, tudo bem? Insegurança. Quando você acaba deixando uma questão em branco por insegurança, ou quando você erra uma questão por falta de atenção, lembra que quando você erra por falta de atenção, na verdade não é um assunto, um conteúdo que você domina, só que você acabou errando porque você bisonhou? Pois é. Então, tanto insegurança quanto falta de atenção são assuntos que você tem um certo conhecimento. Tanto insegurança quanto falta de atenção são assuntos que você já tem uma noção, que você já estudou, que você já viu, que você tem conhecimento. Show de bola? Então não são assuntos que você precisa estar estudando. Não, o seu problema aqui que você está deixando aqui inseguro, ou o problema que você está errando por falta de atenção, é simplesmente falta de revisão. Então você vai pegar a porra desse assunto e você vai revisar. E você vai revisar. Pronto, agora sim eu consigo estabelecer ações para cada questão. Tudo bem? Questões que eu acertei por domínio de conteúdo, bola para frente, só dá uma leitura do comentário da questão lá no simulado comentado. Errei a questão por falta de conteúdo, vai estudar a porra do assunto. Chutei a questão, acertei a questão, mas acertei no chute. Estuda o assunto. Professor, deixei a questão em branco por questões de insegurança, ou então você errou a questão por falta de atenção. Então isso daqui é um assunto que você domina e que você tem conhecimento. Então você não vai estudar isso aqui, mas você vai revisar. Quando você simplesmente revisa esse assunto durante a semana, nossa, refresca tudo na sua cabeça e você consegue identificar justamente aquela dúvida que você ficou na hora de marcar, ou você consegue também falhar e sanar aquele problema que você acabou errando por falta de atenção, tudo bem? Então revisar o assunto é de mega importância. Então aí eu consigo estabelecer uma boa estratégia, definir o que eu devo estudar durante a semana e o que eu devo revisar durante a semana. E quando eu pego isso, esta análise, e realmente aplico de fé e fato nos meus estudos, no meu planejamento semanal, eu pego todos esses assuntos que eu tô falhando e realmente boto pra fuder, boto pra estudar durante a semana, eu pego esses assuntos que tá faltando revisar, eu realmente boto pra fuder, boto pra detonar com sangue no olho, persistência e determinação e reviso eles durante a semana, eu te garanto, é justamente aí que a sua nota vai começar a alavancar, a sua nota vai começar a aumentar. Por quê? Porque você tá focando nas suas falhas, você tá corrigindo os seus erros, tudo bem? Você tá corrigindo as suas deficiências e ela só aumenta quando você corrige todas as suas falhas, show de bola? Agora você não está estudando de maneira aleatória, de maneira perdida, não. Você está utilizando uma análise, você está utilizando um critério para poder embasar o seu planejamento, para poder embasar os seus estudos durante a semana. Você já não vai mais estudar direito constitucional às cegas, não. Você vai focar em direito, você vai estudar direito constitucional focando, corrigindo aquilo que você está falhando. Você não vai estudar mais direito penal às cegas, não. Agora, quando você for estudar direito penal, você vai estudar aquilo que você está falhando. Entendeu? E você vai estudar aquilo, você vai revisar, na verdade, aquilo que está te gerando insegurança ou está te gerando uma falta de atenção. Percebeu o quão é importante você fazer uma análise do seu simulado? Você percebeu o quão é importante fazer o autodiagnóstico? Pois é. Sabe por que a porra da minha nota subiu de 65 para 85, 90, 95? Já nas vésperas da prova? Consegui alcançar essa nota e ter esse ganho porque eu fiz todo final de semana, eu fazia pelo menos dois, não era um, era pelo menos 2 simulados. Eu não indico você fazer 2 simulados, tudo bem? Faça um já é o suficiente, tudo bem?
Só que eu não sentava e fazia o simulado, não. Eu fazia uma autoavaliação do meu simulado, fazia um autodiagnóstico, identificava eu, identificava as minhas falhas, e quando eu identificava os meus erros, minhas falhas, eu estabelecia estratégias de correção. E essa estratégia de correção é o que eu aplicava durante a minha semana. Ah, beleza, durante essa semana o que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar o que eu estou falhando e eu tenho que revisar aquilo que está me gerando falta de atenção e aquilo que está me gerando insegurança, tudo bem? Nossa, e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a sanar minhas falhas, comecei a sanar minhas deficiências, e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a visualizar. Minha nota começou a subir de 65, subiu para o 68. Ganhei 3 pontos. Ah, mas professor, ganhei só 3 pontos? 3 pontos faz diferença. Depois de um 68, ela começou a subir para um 70. De um 70 subiu para um 72. De um 72 subiu para um 74. Entendeu? De pouquinho em pouquinho. De um 74, depois ela subiu para um 78. Cara, quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz um 80 líquido. Nossa, eu vibrei. Vibrei demais. Eu falei, porra, de 65 para 80 já subi 15 pontos e continuei. Show de bola? E aí eu obtive o meu resultado final, consegui ser aprovado no ano de 2019 na prova da Polícia Rodoviária Federal, justamente com essa estratégia, fazendo essa autoanálise e autodiagnóstico. Tudo bem, que eu já vinha na batida ali 4 anos de estudos, tudo bem que eu já tinha uma bagagem de estudos. Porém, entretanto, todavia, eu já era considerado um aluno de preparação avançada, assim, pode dizer, porra, 4 anos de estudo, estudando, se preparando, tudo bem. Mas olha, note, e se eu me preparasse com o edital aberto, tudo bem? Fizesse minha preparação sem nenhum critério, tudo bem? Sem corrigir as minhas falhas, sem corrigir os meus erros, eu te garanto que essa nota que eu tirei no meu primeiro simulado ia ser a nota que eu ia tirar no dia da prova, e geralmente a nota que você está tirando no seu simulado geralmente vai ser a nota que vai replicar na sua prova, tudo bem? Então eu te garanto, simulado foi o meu principal diferencial, mas não só o simulado, mas sim fazer essa autoavaliação e esse autodiagnóstico. Professor, isso dá um trabalho, professor? Dá demais, meu aluno. Nossa senhora! Mas aí, olha que beleza que eu preparei para vocês. Peguei minha experiência, peguei meu conhecimento, peguei o que eu fiz e facilitei a vida de vocês. Como? Vou te explicar. Todo este processo aqui eu fazia de maneira manual. Então, todo domingo eu pegava o meu simulado e fazia todos os processos de maneira manual. E aí é que dava um trabalho. Só que aí, nos simulados do protocolo reclusão focado no DEPEN, preparei algo que vai otimizar o seu tempo, que vai facilitar muito mais você fazer esse autodiagnóstico. Professor, o que é? Eu já fiz e eu preparo para cada simulado uma planilha não, na verdade uma ficha de autodiagnóstico, com base no simulado que eu elaborei. Como eu estou elaborando o simulado para vocês, então eu sei do que se trata a questão, eu sei do que trata eu sei qual que é o assunto daquela questão, tudo bem? Eu sei de qual disciplina está falando, então isso facilita muito, tudo bem? Aí eu elaborei, para cada simulado eu elaboro uma ficha de autodiagnóstico, em que você simplesmente vai ter que preencher algumas informações. Ela já vem semi-pronta, ela já vem preenchida, semi-preenchida. Você simplesmente vai ter que me dizer se você acertou, se você errou, se você deixou a questão em branco, e simplesmente você vai ter que me dizer por qual motivo você acertou, por qual motivo você errou e por qual motivo você deixou em branco. Depois que você identifica o motivo, aí você segue essas estratégias de ação. Acertei por domínio de conteúdo, dá uma leitura no comentário. Errei por falta de conteúdo, vai estudar aquele assunto durante a semana. Acertei a questão no chute, estuda aquele assunto durante a semana. Deixei a questão em branco por insegurança. Errei a questão por falta de atenção. Então revise aquele assunto durante a semana. Você simplesmente vai ter que fazer o quê? Qual que é o seu trabalho? Dizer se você acertou, errou, deixou em branco e por qual motivo você tomou essa ação, você tomou esse resultado. Show de bola? Olha o que eu fazia. Cada simulado eu fazia isso aqui. Separava todo o meu simulado num caderninho, tudo bem? E numerava desse jeito, fazia essas colunas aqui. O quê? Que é o quê? Que de questão. Então eu colocava questão número 1, número 2, número 3, a 120 questões. Dava um trabalho da porra, meu parceiro. Aí eu colocava aqui a disciplina, questão número 1 fala de qual disciplina? Questão número 1 está tratando de português. Questão número 2, português. Questão número 3, português. Questão número 25, está falando de ética no serviço público. Entendeu? Só dando um exemplo. Só que eu ia além. Eu colocava também um assunto, eu buscava identificar, eu fazia uma análise da questão, buscava a fundamentação da questão e eu buscava, a questão número 1 de português está falando de qual assunto? Está falando de crase. Aí eu colocava aqui assunto crase.
Tudo bem? Porque eu já sabia que a questão número 1 tá falando da disciplina de português, e qual que é o assunto que ela está tratando? Está tratando de crase. Tudo bem? E às vezes, se eu tivesse espaço, eu ainda detalhava. Crase, está falando o que de crase, tudo bem? Das regras dos casos obrigatórios de crase, está falando do caso facultativo de crase, tudo bem? Ou está falando de um caso em que a crase ela não é cabível. Eu fazia toda essa análise do assunto de maneira detalhada, de maneira específica. E aqui do lado eu colocava o resultado, que é justamente, simplesmente o que você vai ter que preencher. Qual que é o resultado? Ah, eu acertei a questão. Ah, eu errei a questão. Ah, eu deixei a questão em branco. Então eu colocava lá, questão número 1, português, assunto, crase, resultado. Acertei. Por que eu acertei? Domino o conteúdo. O que eu tenho que fazer? Dar uma leitura no comentário. Show. Acabou. Ah, questão número 1 fala de português. Beleza. Qual o assunto? Crase. Errei a questão. Por que eu errei a questão? Falta de conteúdo, nunca estudei crase, então marquei e acabei errando. Então o que eu tenho que fazer quando eu erro por falta de conteúdo? Eu tenho que estudar aquele assunto, show. Então naquela semana, quando eu tinha que estudar português, eu fazia o quê? Vou estudar o quê? Vou estudar crase, porque eu estou errando, eu estou errando por falta de conteúdo, então eu tenho que estudar aquele assunto durante a semana, tudo bem? Aí, show de bola. Vamos lá, questão de 25. Questão de 25 fala, sei lá, de direito constitucional. Questão 25, direito constitucional, o assunto está falando de direito de nacionalidade. Deixei em branco. Por que eu deixei em branco? Deixei em branco por insegurança. Tinha uma coisinha que eu sei direito de nacionalidade, já estudei, eu sei que está lá no artigo 12 da Constituição Federal, artigo 12, artigo 13 da Constituição Federal, mas tinha um pontinho que eu não lembrava, estava faltando, não me vinha na cabeça, acabei deixando em branco. Resultado da questão 25 de direito constitucional, assunto, nacionalidade, resultado, deixei em branco. Motivo, insegurança. Então o que eu tenho que fazer durante a semana quando eu for estudar aquela porra? Eu tenho que revisar o assunto. E eu fazia isso questão por questão. No final eu tinha toda uma análise de ação que eu tinha que fazer. Tudo bem? E essa ação eu estabelecia e eu executava ela durante a semana. E quando eu ia fazer o próximo simulado, no próximo final de semana, eu tinha um ganho na minha nota. Mesmo que fosse de poucos pontos. Ah, ganhei só 3 pontos. Ah, ganhei 5 pontos. Mas já era um ganho. Já era um ganho. E se eu fosse fazendo isso toda semana, de pontinho em pontinho, minha nota ia aumentando. E aí é por isso que eu digo, se você adota isso da maneira correta, da estratégia correta, você pode ter um ganho de 20% a 40%. Tudo bem? Na sua nota. Show de bola? Na próxima mentoria, diante disso aqui, quando eu elaboro isso aqui, eu consigo identificar tudo isso aqui, as questões que eu estou errando por falta de conteúdo, as questões que eu estou deixando em branco por insegurança, a questão que eu estou errando por falta de atenção. Eu estabeleço 2 estratégias principais que vão determinar o meu planejamento semanal de estudos, que eu chamo que é a estratégia de correção, que na verdade são estratégias de correção denominadas de caderno de lacunas e caderno de bisonhagem, tudo bem? Só que as estratégias de correção nós vamos falar na nossa mentoria de número 3. Mas, no mais, meus futuros e minhas futuras policiais, eu estou extremamente feliz de poder compartilhar essa experiência, de poder compartilhar esse método magnífico e maravilhoso com você. Eu espero que você possa utilizar ele da melhor maneira. Eu garanto, quando você começar a fazer isso, você vai ver um alto rendimento nos seus estudos, você realmente vai conseguir visualizar os seus estudos saindo do lugar, você vai conseguir ver você avançando e finalmente você vai enxergar que é possível sim alcançar a sua aprovação, seja no DEPEN ou seja em outro concurso que você almeja lá na frente, tudo bem? Uma Polícia Federal, uma Rodoviária Federal é completamente possível, tudo bem? Então estou extremamente feliz mesmo em poder compartilhar essa experiência e compartilhar essa ferramenta com você. Faça um bom proveito. Meus futuros e minhas futuras policiais, desejo a todos uma excelente preparação e não se esqueça, autoconfiança acima de tudo. Você quer, você pode e você é capaz. Valeu!